todo tipo de tratamento diferenciado que se faz a uma pessoa em decorrência da sua raça, seja essa raça qual for. Mas, obviamente, no Brasil, por uma questão histórica e estrutural, as maiores vítimas do racismo são as pessoas negras. A gente sabe que há casos também de racismo sofrido por outras raças como orientais, até um racismo xenofóbico com outros povos latinos, como venezuelanos, ciganos, mas o nosso maior calo no Brasil é a questão da negritude. Por quê? Porque a maioria das pessoas negras que estão hoje no país são descendentes de pessoas que foram escravizadas no nosso país, que infelizmente vieram para cá nessa condição. E é importante que, quando a gente fala de racismo, a gente lembre que essa estrutura do racismo contra pessoas negras, ela alcança pessoas pretas e pessoas pardas. É óbvio que, por uma passabilidade social, os pardos sofrem muito menos do que as pessoas pretas. Mas, estruturalmente, eles sofrem as mesmas consequências, não exatamente as mesmas, mas eles sofrem também as consequências que os pretos passam de uma família que veio da pobreza, de uma família que tem um histórico de escravização, de uma família que muitas vezes tem uma condição de vulnerabilidade social, com mais passabilidade. No mercado de trabalho, por exemplo, os pardos acabam conseguindo um pouco mais de espaço que as pessoas pretas. Mas quando a gente discute negritude, é importante envolver todos esses povos. Por quê? Porque senão você corre o risco de permitir que essa estrutura se perpetue, porque se tem uma coisa que eu aprendi muito nova, se você tem dúvida se você é negro, pergunta para o racista, porque ele nunca vai te deixar dúvida. Se você tem dúvida da sua negritude, pessoa parda, o racista, ele nunca vai ter dúvida. Ele vai te colocar no lugar de negro, que é o seu lugar aos olhos dele. Então, para você que está assistindo esse vídeo, para você que tem interesse pelo tema, é muito importante sempre parar para observar e nunca fazer uma dissociação. É impossível falar no Brasil sobre segurança pública, sistema prisional, sem falar da questão racial. O nosso cárcere é completamente racializado. E a responsabilidade disso não é das pessoas negras exatamente. A responsabilidade disso é de toda a sociedade, sobretudo das pessoas brancas, que muitas vezes estão nos espaços de poder tomando essa decisão. O nosso judiciário, que é quem decide o destino dessas pessoas, é quase todo de pessoas brancas. Então, sempre que a gente fala sobre segurança pública, sistema prisional, é impossível dissociar isso da questão racial. O cárcere brasileiro hoje ainda é de maioria negra. E isso também é resultado de quem toma as decisões, de quem está nos espaços de poder. Basta pensar que o nosso judiciário hoje é na maioria de pessoas brancas. E aí você pensa, isso tem algum impacto sobre a questão das decisões judiciais? É claro que sim. As pessoas falam sobre neutralidade e imparcialidade, mas é impossível. Todos nós, seres humanos, tomamos decisões baseadas nas nossas vivências também, para além de questões técnicas. E, obviamente, o judiciário segue a lei. Mas com que rigor se segue a lei quando se vai punir uma pessoa preta e quando se vai punir uma pessoa branca? Qual é o peso? Quais são as medidas que são colocadas numa decisão? Quais são as medidas que são colocadas quando você avalia o caso de um homem branco do Batel e quando você avalia o caso de um homem preto do Tapuara, na periferia de Curitiba, por exemplo? Então, sempre, absolutamente sempre, que se fala em segurança pública e se fala em sistema prisional, a questão racial ela é crucial e ela nunca pode ser deixada de lado.